Fala galera, mais uma quarta-feira no Tete a Tete com a Pri. E hoje você tá vendo que o cenário tá diferente porque o Tete a Tete assim, é viajado. Estamos aqui em Rio Negro, Paraná, para gravar um episódio super especial para você. Semana passada teve a Viagem Missionária, episódio especial. Se você não viu, vai lá ver, depois vem para esse, para você entender o histórico daquilo que vai ser falado hoje, tá certo? Olha só, eu vou pedir para que você dê o like e comente, que isso ajuda a página e ajuda também a alcançar mais vidas, que esse é o propósito desse podcast. Quer saber quem está comigo? Então roda a vinheta. Como eu falei para vocês, hoje estamos aqui em Rio Negro, Paraná, e olha que vista maravilhosa que nós temos. Privilégio de Deus estar aqui numa casa de pessoas amadas que a gente conheceu lá 5 anos atrás, mas antes de delongas, eu quero que você dê boas-vindas ao pastor Kina! Gente, eu vou contar uma história para vocês. Todo mundo chama ele de Kina, mas qual é o seu nome verdadeiro? Vamos lá. Meu nome verdadeiro é Cleverton. Cleverton. Então, primeiramente, né, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, não sei que horário que o pessoal vai onde assistir, você né? vai estar. Onde você vai estar, mas é um privilégio estar aqui, Pri. Ai, que honra. Então, meu recebê-lo. nome é Cleverton, né? O Kina não foi um delírio do pai e da mãe, né? Não, é Kina. Kina, Quem que dá imagina, esse né? nome, né? Quem dá esse nome? Sofreu alguns preconceitos, Meu Deus. brincadeira. Mas, gente, então, meu nome é Cleverton, meu irmão mais velho é Cleverson, Olha. e eu tenho um irmão chamado Cleito. Gente, Aí por que eu acho tudo com que Clês? é coisa de De gente mãe? mais antiga, assim, né? Não vou chamar de velhinhos. Eu vou Eles são dar a bisavós oportunidade agora. dos seus pais se cobrarem Se disso. cobrarem disso, né? Tá, vou dar as chances. Levantei a bola agora. Levantou. Eu acho que faltou, né, no último filho, eles pensaram assim, meu, que nome que nós vamos dar? Vamos só colocar um S juntar ali. esse, juntar aquele e deu Cleverton. Pronto. Aí fechou. Tá, mas por que Kina, então? Kina foi porque, como a gente nasceu um atrás do outro, assim, a gente era muito próximo à idade, meus irmãos, eles não sabiam falar pequenininho. E minha mãe chamava eu de pequenininho, o pequenininho da mãe, e daí eles chamavam de Quininho. É o Quininho da mãe, Quininho da mãe, Quininho da mãe. Só que daí disse que com 5 anos de idade, eu cheguei da escola e falei assim, a partir de hoje, eu não sou mais o Quininho. Eu sou o Kina. Me respeitem. Foi mais ou Eu menos cresci. isso. Eu cresci. Então, assim, foi uma reivindicação extraordinária da minha vida. Maravilhoso. E me acompanha Você até mesmo hoje. que disse que era o Kina. Eu era o Kina. E Interessante. pronto. E hoje é o pastor Kina. Hoje eu passou E aqui. todo mundo conhece por Kina. Por Kina. Ótimo. Cleverton. Até a Thalita, minha esposa, quando fala assim, eu sou casada com o Cleverton, todo mundo fala assim, Quem é? Cleverton, quem é esse? Mas eu tive semana passada com o Kina. É ele, é o mesmo. Ah, o Kina. Então, Agora tá tudo entendido. tá tudo em casa. Tá certo. Que legal, pastor. Então a gente tá aqui em Rio Negro, Paraná. Você nasceu aqui? Como é que é essa questão? Não? Não, então, eu nasci em Curitiba, né, na capital aqui do Paraná. Olha. Vivi até os meus 19 para 20 anos. Meu pai foi enviado para cá como pastor. Na época eu estava no seminário, né? Já estava no 4º, 5º ano do seminário. E daí meu pai foi enviado para cá e eu fiquei até uns 6 meses assim, de lá para cá, né? Cidade de Rio Negro é um pouquinho menor, né? E a gente tá naquela idade, né, de querer sair, passear, de querer ir pro Movimento, shopping, jovem. a gente quer ver gente, né? E aqui era uma cidade bem do interior, né? Hoje ainda é uma cidade pequena, só que na época que a gente veio, as coisas fechavam 6 horas da tarde. Uau. Sábado e domingo não tinha comércio aberto. Então, assim, Muito o diferente. cinema da cidade, gente, passava filme que já fazia 3, 4 meses que tinha passado em Curitiba. Eu falei assim, meu Deus, onde eu estou, né? Mas pior, é Monte Castelo que nem isso tem. O meu ápice da minha infância era vir pra Mafra pra comer um Subway. Então, Uau. tipo assim, é bem pior, né? Não, Então, daí a gente eu fiquei esses 6 meses assim, indo e voltando. Mas eu me apaixonei por aqui, já fazem 12 para 13 anos que eu estou morando aqui. 12 para 13 anos. E por que é Rio Negro que eu não entendi o porquê que ele veio? O meu pai, ele pertencia a uma igreja que enviou ele como pastor foi para enviado. cá. Ele Entendi. foi enviado para cá. Por isso foi Rio Negro. Que legal. Tá? E por isso que surgiu. Mas meu pai, ele é natural de Rio Negro. Ah, é? Que E ele legal, foi né? enviado pra cá. E ele foi enviado para cá. Interessante. Ele vai falar isso no próximo, no bate-papo semana que de vem. vocês. Semana que vem vai Você ter. vai entender o porquê. Então eu não vou explicar. Isso, deixa pra gerar ele contar. essa Deixa ele expectativa. contar. Que legal. Pastor, então, seu nome é Cleverton e hoje você está liderando a Igreja Resgate. Perfeito. Mas como que foi essa transição? Porque eu te conheci, né, através de um dos eventos do Compaixão Movimento, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. E a Igreja Resgate em si, quando eu te conheci, tu era o pastor de jovens. Isso.
E Estava hoje... na transição, Transição né? já, né? Uhum. E hoje você está liderando a igreja. Como que foi essa questão, essa história? Então, né, a Igreja Resgate, ela é um lindo sonho de Deus, né? A gente tem o privilégio de fazer parte dessa história que Deus está fazendo aqui na cidade. E é muito interessante porque quando nós iniciamos o projeto, não tinha pretensão, né? A gente não tinha pretensão de formar uma igreja, coisa, né, assim, né? Toda estruturada. Quando era um desejo da gente cuidar de pessoas e amar pessoas, né? Uhum. E foi um passo onde nós demos como família, né? Na época eu era solteiro, então era eu, o pai e a mãe que vivíamos aqui em Rio Negro. E foi um projeto que nasceu muito assim natural, foi algo assim muito espontâneo, né? A gente até fala isso, é uma frase eu acho que é muito bonita, que é o seguinte: igreja não se abre, igreja Nasce, nasce, sim. né? É gerado. E a igreja Resgate ela nasceu, né? Então, foi algo assim muito do coração de Deus, onde eu, o pai, a mãe, a gente sempre teve esse costume de sentar na mesa e conversar, assim, por horas, né? O café da manhã e às vezes até o almoço, da gente sentado conversando, sonhando, falando, aprendendo. O pai e a mãe com a experiência deles, né? De ministério, de vida, sempre, Uhum. graças a Deus eu tenho mentores assim dentro de casa, né? Isso é uma É uma bênção, né? dádiva do Uma Senhor. dádiva. É. E foi algo assim muito natural. Então a igreja foi acontecendo e o ministério foi acontecendo também muito natural, né? Tanto o processo do nascimento da Igreja Resgate foi também o processo de um nascimento do meu ministério, na Uhum. parte, né, Pastoral. mais voltado assim pro cuidado, né, para liderança. Por quê? Eu tinha uma experiência, né, ministerial, só que ainda muito tradicional, muito num molde que hoje é totalmente diferente, assim, Uhum. né? Eu até brinco que parece serem dois quinas, né? Um antes da resgate e depois da resgate, Uhum. porque foi algo assim muito profundo que Deus foi fazendo e foi muito orgânico assim, né? A igreja estava crescendo, as demandas aparecendo na igreja, Deus construindo coisas novas dentro do coração, né? Confrontando algumas estruturas antigas, confrontando uma religiosidade, É. né? Porque mesmo novinho a gente é religioso, Sim, né? porque querendo ou não tá entranhado, né? Principalmente Muito. das igrejas que a gente vinha, que é mais tradicionais, existe Sim. essa questão dessa cultura, né? Religiosa. Então a gente, né, foi desconstruindo e construindo. Eu tenho De uma novo. dívida de gratidão enorme, né, Uhum. por todo o caminho que eu tive, né, as lideranças que eu passei, as igrejas que eu passei. Então tudo isso eu fico muito grato, né, porque eu sei que todos foram homens de Deus, né, Uhum. e é maravilhoso. Porém, para esse novo tempo, Deus queria algumas coisas bem diferentes, né, e Deus foi moldando a gente. Então é um caminho assim que não teve fórmula, né? Se Uhum. for perguntar qual foi a fórmula, não existe. Qual foi a data? Não existe. Aham. É uma coisa muito orgânica, Que assim, né? legal. Dia a dia, né? Que legal. E você se via desde pequeno, você é pastor? Não. Como que Não. foi essa questão, esse processo? Então, né? Eu sempre gostei muito de estudar. E para mim eu seria empresário, né? Quando perguntar o que você quer ser, quer ser empresário, né? Meus irmãos sempre tiveram essa aptidão para música e para o ministério. Porém eu não tinha tido ainda um relacionamento assim com Deus profundo e nem uma experiência com Deus, Ótimo. né? Então isso quer dizer que ser filho de crente não é crentinho. É isso é Eu mesmo. vivo falando isso, que cada um tem que ter sua própria Isso aí. experiência. Sou prova viva E tem disso, que né? tomar cuidado para não ser cretino, né? Eita! Brincadeira. Então, assim, gente, foi muito legal, Pri, porque eu tinha, assim, uma experiência com Deus no sentido de que eu sabia que Deus era a melhor coisa que eu tinha e que eu Uhum. queria estar nos caminhos do Senhor, mas eu não tinha essa experiência do seguinte: eu quero para o ministério. Então, quando me perguntavam, eu quero ser empresário, eu até brincava, quando eu era mais novo, o seguinte: eu vou, né, patrocinar vocês, vocês vão ir fazer, porque, né, os meus irmãos são pastores também, Uhum. e são, assim, excelentes pastores, né, são pessoas muito talentosas, e eu não me via, né, e tinha uma coisa muito interessante, eu nunca tinha recebido uma palavra profética acerca disso, Olha só. né, e eu lembro que meu irmão, o Cleito, ele brincava, e falava assim: não, nós somos uma família de pastores, nós somos uma família de pastores. E dentro de mim eu falava assim: diga por você, Uhum. né? Diga por vocês. Eu ainda Não vai decidir isso não pra mim. tive essa experiência. Sim. E eu lembro que eu fui para um retiro em São Paulo e eu falei assim para Deus: Deus, o Senhor falou para meus irmãos, usou alguém para falar para eles que tinha esse propósito na vida deles. Se o Senhor tem isso na minha vida, Fala comigo então fala também. comigo, Pronto. né? Então me diga o que o Senhor tem para mim. Porque eu nunca tinha recebido uma palavra profética, eu nunca tinha recebido nenhuma direção assim, né? Eu tinha, eu acho, em torno de uns 14 para 15 anos, mais ou menos. E daí eu fui para esse retiro, recebi uma palavra sobre família, foi muito legal. Eu e minha irmã recebemos uma palavra que hoje nós vivemos ela. Isso há
Não vou revelar a minha idade, É. né? Isso faz tempo. Então, a gente está vivendo hoje essa Sim. palavra, muito legal, né? Até esses dias atrás a gente bateu um papo sobre isso. E beleza, não recebi nenhuma palavra, falou assim, você vai ser pastor, não. Falava muito sobre ser um alicerce, sobre ser uma coluna para a família, Uau. né? E aquilo me alegrou, então Deus chamou a minha atenção. E depois de alguns meses, eu estava tocando bateria, né? Eu era baterista. Olha só que legal. Por isso que você ficou falando o tempo todo com o baterista. Agora eu tô Isso entendendo. mesmo. Assim. Então a bateria é uma paixão de Olha só. infância, né? E daí eu lembro que eu tava tocando bateria, e como todo baterista, né? Eu tinha uns 15, 16 anos, eu tava pensando já no final do culto. Aham. Eu pensei assim, cara, o que que eu vou comer? Né? E Um tinha bom uns crente. amigos, né? Tinha uns amigos que estavam falando assim, vamos sair para comer um cachorro quente, uma pizza e tal. E eu tava tocando bateria pensando Pensando nisso. nisso. Quando eu olho pro lado, o pastor que estava pregando naquele dia era uma pessoa que a gente não conhecia ele, hoje se tornou um amigo, mas era uma pessoa que a gente não conhecia. E ele ficou me olhando assim, eu falei assim, cara, será que eu tô engraçado, né? O que que tá Tô tocando acontecendo? Será que eu tô errado. tocando errado? E aquilo, né, aquele olhar começou a constranger, mas não de vergonha. A presença de Deus veio. E aquilo assim começou a tomar meu coração, né? Eu comecei a chorar e daqui a pouco ele começou a falar uma palavra profética. Uau. E ele era uma pessoa que a gente não conhecia. Foi um amigo da igreja, né, um presbítero da Uhum. igreja, que convidou ele porque era colega de seminário e, né, a gente sabia da índole dele e tal. Sim. Tinha todo Mas aquele não processo, tinha mas não tinha relacionamento, relacionamento. sim. E o presbítero também não conhecia muito profundo a nossa história. E tinha coisas que eu orava, tinha coisa que era só eu e Deus. E ele começou a falar um monte de fatos que só eu e minha família sabíamos. Né? Então, né, eu sempre fui um menino muito. Eu tive muitos problemas de saúde quando era menor. Uhum. Então, por vários momentos assim, teve momentos de eu ir para o hospital, Olha da só. mãe ter ficar comigo internado. Então, eu passei por uma série de situações de livramento de morte, né? E ele começou a trazer todas essas revelações, coisas que só a gente sabia. E ele trouxe acerca disso, sobre eu ter orado, falando o seguinte: se o senhor tem um propósito, então fala para mim. E ali, pá, ele falou tudo. E ele falou algo muito interessante. Ele falou sobre o ministério pastoral. E ele colocou algo assim que hoje nós entendemos, né? Que ele falou assim: você vai dar continuidade no ministério do seu pai. Um legado, então tinha E ali. aí foi Caramba. muito legal porque na igreja antiga que nós estávamos, a igreja era uma igreja que tinha aquele processo de itinerância. Então o pastor local sempre ficava de 2, 4 anos, 6 anos, dependia muito da direção dos líderes. Uhum. E aquilo na hora falou assim, tá, mas como que eu vou dar continuidade ao ministério? Como que eu vou dar continuidade, né, no pastoreio de uma igreja, sendo que é itinerante, sendo que muda, né? Então, aquilo sempre foi algo assim que eu guardei no Era uma coração. Eu e meu dúvida. pai sempre guardamos no coração, porque era uma dúvida, como isso vai Sim. acontecer? Será que vai ser o perfil ministerial, Uhum. né? Só que Deus já estava olhando para a igreja Resgate, Uau. Já tava né? gerando. Eu já estava gerando, É. né? Eu com 16 anos, 15, 16 anos, eu já estava gerando uma igreja que foi, eu acho, com 23, né? E depois eu fui assumir a igreja com 26 anos. Então, como Deus é tremendo, né? Lá atrás eu já estava falando, eu já estava direcionando que existiria algo assim. Uhum. Então foi ali, né, que Deus daí mudou a minha cabeça. Então eu tinha muita vontade, né, de ser empresário, de empreender, de fazer algo assim diferente. E ali Deus ele começou a puxar eu para esse lado, né, do ministério. E ali meus sonhos mudaram, minha forma de pensar a vida Que mudou, bacana. minha forma de direcionar minha vida mudou. Tudo começou a voltar pelo propósito, né? Sim. Então foi algo assim muito interessante que não foi algo imposto, né? Não foi algo imposto pelos meus pais, né? Não foi algo imposto por alguém ou Uhum. tipo, não tenho talento nenhum, então eu vou para isso que é mais fácil, Meu Deus. né? Porque às vezes, né, Misericórdia. tem pessoas que acham o seguinte, não deu Não deu. certo em nada, vamos pro ministério, né? Infelizmente tem muita Misericórdia, gente que tem misericórdia. esse conceito, mas foi algo assim muito de Deus assim, né? Foi Deus tomando e falando assim, não, eu tenho sonhos, eu tenho Pra você. propósitos para você e Deus foi muito generoso assim, né, na forma como ele falou, como ele amou, Uhum. né, e a forma como ele gerou todo esse processo, né, como ele construiu todo esse caminho até hoje aqui, né? Que legal. E me responde uma coisa, qual foi, né, os seus maiores desafios como pastor jovem? Tipo, mais jovem, não Sim, com os jovens, entendeu? sim, Por que que eu vou fazer essa pergunta? Porque eu também tive alguns desafios, né? sim, Comecei a funcionar com 21, meu Deus, que 21 anos às vezes sabe, né? sim, Mas a gente vê que a sabedoria vem do próprio Deus, né? Não é sobre idade, é sobre uhum, sabedoria e a unção que o Senhor
derrama e nos envia. Mas qual foi os seus desafios, os maiores desafios pastorais, assim, sendo jovem, Sendo pastor jovem? jovem, né? Eu comecei como pastor da igreja solteiro, né? Então eu já tive também essa dificuldade, é, porque você está num processo, né? Então você tem que manter a sua vida com Deus, você tem que manter um bom testemunho para as pessoas, Sim. né? E também, né, diante de tudo isso, ainda você é um jovem, né? É. Você ainda tem suas paixões, você ainda tem suas vontades, né? Então foi um trabalhar, né, Pri? Desafios são enormes, né? Porque você, além de tudo, você precisa se debruçar muito mais. Eu acho que o maior desafio é a gente vencer o ímpeto do jovem. O jovem ele é muito tempestuoso, né? A gente é muito tempestuoso, a gente quer fazer, a gente acha que a gente tem toda a razão, a gente, né, a gente tem muita força, isso é bom. Só que tem momentos que você sabe do ministério que você tem que recuar e ouvir a voz do Espírito. Tem coisas que não é na força do braço, não é enfiando o goela abaixo das pessoas. Então acho que foi um grande desafio, foi respeitar esses processos e entender o seguinte, não é por mim, é apesar de mim, né? Entender que essa idade, tudo isso foi algo que Deus trouxe, né? No meu relacionamento com a Thalita, né? Nós tivemos os nossos anos de namoro e nós não tivemos nenhum contato sexual, né? E você ser julgado por isso o tempo todo, as pessoas assim, não é capaz, não pode, será, né? Por quê? Porque o tempo todo as pessoas querem acreditar. E assim, a gente é jovem, né? Tem todas as vontades, tudo bem, Claro, os hormônios né? também não se Não convertem, se né? Nós converte, somos né? homens e Você mulheres tem que normais, subjugá-los, claro. né? E assim, foi algo assim muito desafiador também. Por quê? Porque não dá ouvido para alguns comentários, né? Não deixar subir o coração. Tem certas coisas também que você tem que respeitar. Falar assim, cara, eu não tenho idade ainda, não tenho experiência para isso. E vai fazer parte da minha história, né? As pessoas duvidarem, né? E algo assim que Isso não pode sempre. me Isso atingir, não pode me né? atingir. Eu não posso querer ficar o Isso. tempo todo provando para a pessoa, Justificando, justificando. exatamente. Então, Exatamente. foi um trabalhar de um autocontrole mesmo, do fruto do espírito mesmo, do domínio próprio, né? E é algo muito interessante, assim, é um texto que eu acho maravilhoso e uma dica para pessoas que são jovens, né, e querem o ministério, porque se a gente for olhar, Paulo, né, fala de Timóteo, que também foi um jovem, os discípulos de Jesus foram todos jovens, só que a gente tem aquela visão dos homens mais velhinhos, né, mas Não eles tem nada a começaram ver. tudo jovem, É. só que a cultura, né, pede isso, né, a Como se fossem cultura homens já mais velhos, mais mais maduros, né? isso, E né, não. e é o processo, eles vão se Isso. tornando, né, eu vou me tornar um homem mais maduro, né, mais velho, e então, eu não sou ainda, vou me tornar, tá bom? Tá bom. Então, assim, é muito legal aquele texto de Araão sobre, diante de todas aquelas situações, Deus ele aprovou o ministério de Arão, não pela força de Arão, não pelo falar de Arão, mas ele fez a vara de Arão florescer, Olha só. né? Então, é respeitar o tempo, precisou ter um tempo disso, né? E você respeitar isso, mantendo-se fiel, né? Porque a gente não pode deixar, né, de manter a fidelidade, não pode tentar forçar, porque é um processo natural. Quem vai fazer florescer é Deus, é um Amém. processo sobrenatural. Então, diante desse momento todo, né, do ministério, também foi algo assim de combinar vida pessoal, trabalho, com o tempo também, né? Porque daí você tem trabalho, né? Você tem estudos, Qual que é a então tua área ali? essas coisas todas você tem que. Eu sempre fui da parte mais do comércio, né? Então, agora por último, eu tinha uma empresa que prestava a parte de consultoria para empresários, então sempre foi contato com o público, né? Então, você combinar isso tudo, né? Esse tempo todo, né? Porque durante um tempo a igreja não tinha como trazer o sustento, né? Sim. Para o Ministério Sim. Integral. Então, a gente estava ali, a gente entende que integral é de coração, não de recurso e nem Sim. dessa forma, né? Que a gente acredita que seja somente, né? Então, você se tornar um pastor integral, de todo o seu coração, mas com seus tempos, né, parciais, um pouco aqui, um pouco ali, e continuando sendo pastor, né? Por onde nós íamos, a loja que nós abrimos, a empresa, eu não deixava de ser pastor em momento algum. Era o tempo todo que na pastor também fazendo isso. Então é combinar essas coisas também, né? Do dia a dia da igreja com a luta diária, né? Para você sobreviver. Sim. Então foi assim, foi se forjar, né? Foi os desafios.
Quer Não, terminar? Não, tranquilo. não, é isso É aí. isso aí. E eu acho legal a gente falar, né, desse milagre que aconteceu na sua vida. Eu acho que é o maior milagre de todos eles. Ele já tá rindo porque Olha, ele já gente. sabe qual é, que é a Thalita na vida dele. Gente, que mulher linda, que mulher usada de Deus. Ainda canta, de bônus canta. E a cabeleireira Cadê? Leila. Meu Deus, ela que me arrumou hoje. Ah, que delícia. Você Fez vê. até o Elvis Aqui, ó. Presley aí. E Ligeira, né? me conta como que tá sendo essa vida de casado, como que é essa bênção do Senhor sobre a tua vida, tendo uma esposa, né? Isso aí. A Bíblia fala, Então, né, que né? encontra uma esposa, encontra Quanto favor de de Deus, Deus. né? Isso aí. Eu acho que esse texto é o texto que resume tudo, né? Deus sabe das necessidades dos seus servos. Né? O processo, né, de namoro nosso, né, de casamento, desde muito novo, o pai e a mãe fizeram, né, nos ensinaram acerca do valor do relacionamento, né? E também a importância do relacionamento para quem tem ministério, né? Então, Vocês é foram algo bem muito cientes, extraordinário, sim, né? sim. Então eles sempre nos ensinaram acerca da pureza, né? Sempre nos ensinaram acerca de se preparar, de se guardar, né? Para a pessoa que você quer um dia ter ao seu lado. Então, durante muito tempo, eu pude contar com as orações do pai, da mãe, não é mérito só meu, né? Então, o pai e a mãe sempre oraram acerca disso, Como é sempre importante ter essa base, essa né? base. Eles sempre oraram, sempre nos abençoaram. E sempre quando aparecia alguém que a gente ficava meio apaixonadinho, né? Eles falavam assim, não, acho que não. Olha só. Eu acho que não é. E algo assim que eu sempre falei que eu gostava é que o meu pai é fácil de gostar dele, né? É fácil de dar certo com ele, Meu assim. Deus, Não que minha amor mãe de não seja pessoa. fácil de gostar. Minha mãe, ela é apaixonante, né? Só que meu pai, ele é aquela pessoa assim que Pastoral, ele é literal, é um pastorzão mesmo. coração, né? A minha mãe, ela é um pouco mais exigente, mas ela é uma mulher muito amorosa. Quem conhece ela sabe que ela é muito amorosa. Só que geralmente, o que acontecia? As meninas iam pro lado do meu pai. Então, meu pai é game o tempo todo, né? Jogo, tá tudo certo. Minha mãe já ficava assim, não, Ah. eu não Ainda vai mais muito com o pra perto. quininha Ainda mais dela. com o filhinho Ah, dela, né? O é bebezinho dela, né? O caçula, caçula. exatamente, misericórdia. Hoje ele foi falar que ele era feio. Ela Mundo na hora, o adolescente. quê? Não, é Tu não não. era não, tu era lindo. Mãe, Imagina, te uma amo. mamãe coruja. Te amo, mãe. Isso é top demais. Então, assim, uma das coisas assim que me chamou muita atenção foi que a Thalita se dava bem com a mãe, Uhum, né? Isso foi algo assim que sempre foi um ponto positivo, né? A mãe gostava dela, falava bem dela, né? uhum. E eles sempre se deram bem, assim. E daí isso foi uma coisa que já Chamou ganhou, atenção. né? Chamou atenção. E daí foi, né? No namoro, foi nas conversas, foi o dia a dia, né? E aí chegou, né? E eu falei assim, não, Deus, eu preciso de uma cabeleireira porque meu cabelo, eu quero fazer um chapinho. Daí deu certo, né? Ah, né? Eu quero além de bonito, eu quero que cante, né? Aos meus ouvidos quando eu Meu tiver com Deus. sono, né? Alguém que cante, que me coloque para dormir. Brincadeira. Acho que nunca aconteceu isso, né, amor? Você tem que fazer isso uma Aí, ó, vez comigo, pronto, já fica a dica né? aí, Fica a Thalita. dica. E, e foi Ah, assim, foi acontecendo, né? E a Thalita também é filha de pastor, olha né? só. E a vida a dois tem sido assim, né? É muitos desafios, mas também é um ambiente também de muito crescimento, de É, muita é felicidade, né? De verdade. você também crescer muito. E a Thalita tem sido uma grande benção. Ela tá aqui, gente, no Ela nosso tá. Eu queria que ela estúdio, estivesse aqui, mas a né? culpa foi minha que eu não me comuniquei direito. Então ela é uma grande benção, uma grande alegria poder estar com ela, parceira, É, né? verdade. Trabalha, a Thalita, ela tem uma profissão, mas mesmo assim ela tem encontrado tempo para estar apoiando o ministério, Amém. né? Tem estado comigo junto, lado a lado, sonha como igreja, sonha como família, Que legal. me apoia, né? Então isso tudo é maravilhoso. E eu posso dizer, né, ali esse texto que você iniciou, né, dizendo quem encontra uma esposa encontra o favor de Deus. E além de tudo, de bônus ainda, ela é muito linda. Linda, linda. Então, eu lembro de uma história, deixa eu contar essa história pra você, Conta, Pri. conta, conta. Diz que tinha um rapaz, Ah, ele tava na idade de casar. ah, Ele tava na igreja e tinha duas moças na igreja. Pega essa. Isso pode ser até um corte ok, pra ok. vocês Pega terem, esse ó. corte. Pega esse corte, Ricardinho. Daí diz que esse rapaz, ele, né, idade de casar, começou assim ficar, né, animado e tinha duas moças na Ah, igreja. Uma que era muito bonita, só que ela era não muito crente. tá. E tinha uma outra que ela era meio feinha, mas ela cantava, sabe? Ela Ah, louvava, ela é ela uma era adoradora. mulher, né? Mulher Uma de adoradora, Deus. mulher de Deus, Tá. assim, né? E daí ele, obreiro, né? Ele falou assim, pá, acho que eu tenho que escolher pela obreira, né? Porque tem um ministério. E ele foi lá e casou com a obreira. Daí teve a noite de núpcias, né?
Não existe noiva feia, né, gente? Não É. existe noiva feia. Todas as noivas são muito lindas. E daí, né, mas só que depois tirou maquiagem, desmontou cabelo e tudo, daí disse que ele acorda de manhã, ele dá uma olhadinha pro lado e fala assim, canta amor, por favor, canta amor, né, então, eu não queria passar Ai, por meu isso na minha história, eu Deus. falei assim, né, Amém. Deus, por favor, eu não quero olhar pra minha esposa todo dia de manhã e falar assim, canta amor, canta, prega, né, então eu posso acordar, olhar pra lá e falar assim, oh Deus, É, obrigado, casar com uma mulher, né? Não, isso não aí, uma mulher existe. linda, você fala Isso assim, aí ó, vai glória a ser Deus. construído. Que E graças a bacana. Deus que ela tem esse combo todo, né? Todo, Todo, completinha, veio completinho. completo. Deus foi bom Completinho, isso contigo. Por aí. isso que eu falei que era o maior milagre, acho que, da sua vida. Meu Deus, Deus foi bom contigo. Gente, vamos ler a palavra do Senhor que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, que diz o seguinte: Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. Por que esse versículo, pastor? Eu lembro desse versículo, acho com uns, mais ou menos a mesma idade, assim, que Deus começou a me chamar, né? Uns 14, 15 anos. Eu lembro que eu escutei num DVD o pastor falando sobre esse texto. E aquilo me chamou muita atenção, porque dentro de casa eles me chamavam de Davizinho. Olha só. Então, desde muito pequeno, aqui não vai fazer tal coisa, aqui não vai fazer tal coisa. Daí eu falo assim, nossa, mas vocês pedem tudo pra mim deles. É porque você é meu Davizinho, você é o Davizinho, você é o Ia lá no Davizinho. E ela emocional. no emocional. Poxa. E daí, né, foi uma história também que eu me apaixonei. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li, foi Samuel, Olha só. né? E isso chamou a atenção pelo seguinte, né? Uhum. Como Deus ele é tremendo, ele sempre nos enxerga, não tem nada que tire os olhos de Deus de nós. E isso sempre foi algo que muito me fascinou em Deus, né? Essa questão de Deus nos descobrir de trás das malhadas, né? Davi, quando ele estava nesse momento, ele, né, tem todo um histórico para ele estar ali cuidando das ovelhas, né? Então ele era alguém muito obediente, né? Ele é alguém que cuidava das coisas do pai, Zeloso, né? mas mostra também porque não era função de um filho cuidar das ovelhas, né? Então tem uma linha da teologia que vai mostrar que na realidade talvez o pai de Davi tinha vergonha de Davi, talvez Davi fosse filho de um outro casamento, de uma outra situação, e ele colocava Davi fora, né? Até quando pergunta, né? Quando o Vem pra profeta ungir. pergunta, né? E aí, acabaram os filhos? Ainda tem um que tá lá no campo. E Samuel fala assim, então vamos esperar, né? Então, isso mostrava, né? Isso mostra o Deus que ele não enxerga como o homem enxerga, o Deus que vê além. E sempre foi algo assim muito interessante no meu coração, de cuidar das coisas mais simples, né? Eu acredito que existe é muito bom você ter coisas muito grandiosas para fazer, mas Deus ele enxerga você fazendo o ordinário, Ótimo. né? Como você tem feito o ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é o dia a dia, a excelência que você tem colocado, né? O coração que você tem entregue. E Deus ele olha Davi, vê Davi ali no meio de toda aquela confusão, né? Daquela rejeição, daquele momento todo, Davi ele é encontrado como um adorador. Mesmo diante de tudo aquilo, Davi ele escolhe ser um adorador, né? Então eu decidi, né, desde muito novinho, eu falo assim, Deus, me dá esse coração de adorador, mesmo diante, né, das funções, de momentos, de situações que a gente, muitos menosprezam, mas que eu posso fazer porque eu sei que o Senhor está olhando. E Davi foi encontrado, né, e Deus levantou ele como um servo, né, por mais, né, que a gente vê a realeza, ser rei e tudo mais, mas ele foi servir o Sim. povo de Israel, porque Sim. Deus olhava para o povo de Israel como seu rebanho, né? Exatamente. Ele encontrou um pastor para Israel, né? E isso é importante, né? Que a gente possa ter esse coração, e isso sempre foi algo que ministrou meu coração, né? De ter esse coração segundo o coração de Deus, de buscar ser alguém segundo o coração de Deus, né? Alguém pronto para ouvir, pronto para reconhecer, pronto para obedecer, né? E aquilo que Deus colocar nas mãos fazer da melhor forma, né? Então tudo que nós formos fazer nunca vai passar em branco aos olhos do nosso Pai, né? Ele sempre vai olhar e ele descobre a gente de detrás das malhadas. Isso é É lindo, maravilhoso. né? É lindo É lindo demais. demais, é de detalhes mesmo. E agora falando sobre o fazer e falando sobre o propósito, queria que você contasse um pouquinho mais sobre a Casa Resgate, que é uma casa que você tem no centro de Rio Negro, né? Tem a igreja que é mais retirada, no bairro retirado, mas tem uma casa no centro da cidade. Por que essa casa e qual é o propósito dela? A Casa Resgate, né? Até eu falei no vídeo anterior que ela é o quê? Uma expressão do amor de Deus para Rio Mafra, né? Porque o sonho nasceu quando a gente veio para essa região um pouquinho mais retirada, com o nosso espaço de culto.
nós vimos assim, já tinha muito tempo que eu tinha esse desejo de ter uma casa, um local assim que não fosse cara de igreja, né? Um salão, auditório, esse tipo de coisa. Mas algo assim acolhedor, algo também que a gente pudesse transformar, algo que as pessoas ao chegar elas vissem algo mais íntimo. E foi muito legal porque houve a necessidade, os jovens, né? A gente tinha, temos um grupo de jovens bem legal, bem ativo, só que a gente tinha dificuldade de encontrar espaços locais para fazer as reuniões, os grupos. E daí veio a necessidade, vamos ter uma casa, né, para eles poderem fazer as reuniões. A gente tem lá uns brinquedos, tem lá uns jogos, eles podem ser a casa deles para eles se divertirem, né? Legal. Um QGzinho para eles, né? Ah, QG E é o QG, nossa. Sabia, né? eu sei, Você ali, né, sabe? vocês têm, Ah, aham. tá. Então tá. E Eu daí, deixo vocês terem o QG eu de vocês também. posso ter o nosso Pode, QG. pode, eu deixo. E daí foi quando a gente pensou o seguinte, vamos ter, e daí Deus começou a falar o seguinte, não, não é apenas para vocês. Olha só que Eu quero forte. usar algo para abençoar a cidade. E daí eu lembro numa madrugada, eu tava sem sono, e Deus falou assim, levanta. E eu fui para a sala e Deus começou a falar para mim, escreve, pega um papel e começa a escrever. E eu comecei a escrever tudo que eu gostaria de ter nessa casa, né? Mas eu achando que era eu, mas a gente sabe que é Deus, né? Deus começou a gerar isso no coração, dizendo assim, tem um espaço para isso, tem um espaço para aquilo, tem um espaço para Foi aquilo. desenhando. Fui desenhando todo o projeto. Quando eu cheguei no fim, eu falei assim, meu Deus, para ter isso aqui é uma casa, é uma mansão, precisa ser um negócio assim muito grande, muitos quartos, acho que dava 14 peças, né, que a gente precisaria, né, 14 quartos. Eu falei assim, meu Deus, onde a gente vai encontrar e valor para isso? E eu coloquei aqui em oração, partilhei isso com algumas pessoas, compartilhei e tal, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E daí eu passei na frente de uma casa e olhei aquela casa, chamou minha atenção, falei assim, vou ver, né? E diante daquilo deu tudo certo. Quando eu cheguei no final dessa casa, eu fui conhecer essa casa, deu certinho todas as peças com o número de projetos que Deus tinha dado. E ali o coração encheu, eu falei assim, é esse local. E Deus foi levantando parceiros, pessoas, né? Deus foi fazendo todas as coisas acontecerem. Foi um milagre a gente ter locado, a forma como nós locamos, o valor, tudo assim, uma coisa muito de Deus. E nós começamos a trabalhar esse princípio, porque a Casa Resgate, ela é o ambiente para que a igreja possa florescer, para que a igreja possa frutificar. E servir a cidade local. Servir a cidade local. E nós entendemos que no ambiente de culto, né, esse ambiente de domingo, né, existem poucos dons que se manifestam no meio, né? E são muitos dons públicos, né? Cantar, tocar, pregar, né? Servir ali na recepção, na intercessão, né? Só que nós temos muitas pessoas talentosas dentro da igreja e nós entendemos que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele é completo. Amém. E a salvação, ela redimiu tudo em nós, até a nossa profissão. Então não tem como eu achar que só o pastor é espiritual, só o trabalho pastoral é espiritual e o trabalho de um pintor, de um pedreiro, de uma pessoa que trabalha, né, no serviço de panificação, não, isso é natural, isso é comum. Não, isso também pode ser a serviço do reino. Com certeza. Isso também pode ser algo que Deus vai usar. E a Casa Resgate veio com isso. Veio como esse ambiente para que todos os dons sejam colocados para a glória de Deus. Né? Que as pessoas possam colocar o talento pessoal delas, o talento natural a serviço, através de ensino, através de fazer uma pintura na casa de alguém que está precisando. Então a gente criou um ambiente, a gente quer criar esse ambiente cada vez maior, de ser um ambiente onde todos os talentos de todos os membros da nossa igreja, né, e de outras igrejas, de outras pessoas, venham e sirvam e falam o seguinte, uau, eu posso ser um pintor para a glória de Deus. Amém. Eu posso ser um advogado para a glória de Deus. Eu posso ser um médico para a glória de Deus. Eu posso ser, né, um zelador, uma zeladora para a glória de Deus. Então, a Casa Resgate, ela tem esse ambiente, né, tudo é preparado ali. É um ambiente de transformação. Então, nosso intuito é transformar vidas, transformar famílias através do poder do Evangelho. Ótimo. Atendemos com o mercado social, né, que é naquela modalidade onde a pessoa escolhe o que ela quer, o que ela precisa de verdade. Temos também acerca do bazar, onde as roupas são selecionadas, lavadas, né? Tem dignidade em tudo. Todo o processo nosso, ele tem muita razão assim de gerar um amor de Deus, mas também gerar o valor do reino. Jiu-jitsu, né? Daí tem o jiu-jitsu também com crianças carentes, né? Foi algo também assim que foi muito legal, que aconteceu de forma extraordinária. Hoje a gente atende algumas crianças. Agora a gente tem alguns outros projetos de atendimento, né? O aconselhamento que acontece todos os dias ali. Muito legal. Temos parcerias com advogados, temos algumas parcerias agora que a gente está fechando com o pessoal na parte de oftalmo também, para
um atendimento tanto gratuito como também com um valor um pouco mais reduzido, Acessível, sim. acessível. Então, assim, Deus está trazendo vários agentes, várias pessoas. E o mais legal, Pri, é que nesse tempo de Casa Resgate, nós percebemos quantas pessoas boas, quantas pessoas interessadas em abençoar, quantas pessoas interessadas em se doar. Só que às vezes não tem um ambiente, às vezes tem aquele medo, né? Uhum. E a gente crê que nós estamos criando um Vocês ambiente. facilitam que isso aconteça. Isso aí. Facilitadores. Como igreja, nós estamos criando ambientes para que os ministérios aconteçam. Não é só nós. Amém. Não é só o nosso povo. Uhum. Deus tem muita gente que Ele quer usar, né? E você que está escutando isso, que gostaria de participar, né? Acesse ali, @Casa Resgate Rio Mafra. Veja ali, você pode estar contribuindo de várias formas com o seu tempo, né? Com alimentos, com roupas, com recursos, Sim. né? Nós estamos abertos e a gente quer muito trazer muitas pessoas, porque a gente sabe que é na unidade, é na união, nessa questão onde todos se envolvem, a coisa acontece, né? É isso mesmo. E a gente está assim, estamos engateando, é um projeto novo, é um projeto que a gente está engateando ainda, tem apenas 1 ano. Uau, né? já tem tudo isso. Gente, E que estrutura incrível. Estrutura legal, né? Para Deus 1 foi muito ano, bom. meu Deus. Então Muito foi algo bacana. assim maravilhoso, Deus foi trazendo, foi fazendo, Uhum. está fazendo, né? E é até legal tu falar assim, né? Que tu pensa que daqui a pouco vai ter vários polos, né? Isso. Tu não quer ficar só nessa casa. Essa é a nossa ideia. Hoje ali na casa você viu que a gente divide muitos lugares, Sim, né? sim. Acontece ali vários Atendimentos, projetos, tudo, né? aham. Tem a parte do atendimento, Isso. daí tem a parte dos profissionais, tem a parte da ação social, tem a parte de auditório, Sim. jovens. Então ali acontece tudo. Hoje é um projeto piloto e um ambiente, né, de incubatório para vários projetos, mas a ideia é essa. Muito É a legal. gente chegar em cada bairro da cidade de Rio Negro e Mafra com uma casa Com um polo. especializada, com um polo, onde vai ter ali pastores, vai ter voluntários, pessoas servindo e a gente podendo pastorear a cidade toda. Amém. Amém. Né? Eu creio. Esse é o nosso desejo. Nós Pastorear estaremos a orando. Ó, cidade. você que está aí, ore por esse projeto Amém. que é bênção de Deus aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, aqui em Mafra, e também em Rio Negro, Paraná. Então são 2 estados que estão sendo alcançados simultaneamente através Amém. desse projeto. Olha que bênção e que privilégio do Senhor que lhes deu, né? Sim. Olha só que legal. Tremendo. Santa Catarina. E a gente fala, né, que o pastor Kina, a pastora Thalita, nós temos quase a mesma visão de reino, assim. Benção, né? É muito legal a aliança que a gente construiu desde 2017. 17 foi o de Monte Castelo, Monte que foi quando tu Castelo. soube. De vocês. Né? 18 meus olhos contemplaram vocês. Não, 19 isso mesmo. 19 em Taiópolis e depois Aqui para em Rio Negro. Rio Negro. Né? Então, que legal, a gente tem essa aliança. Então, é muito bacana ver o olhar deles para o reino, o olhar deles para o próximo. E é muito bacana que o coração é alinhado com o coração, né? Tremendo Atrai isso, coração. Né? Isso é maravilhoso. Pastor Kina, queria que você contasse agora, para a gente já ir encaminhando para o final, alguma experiência que você lembre ou algo que te marcou assim com o Senhor, com o Espírito Santo assim na tua vida, que você queira compartilhar com a gente. Eu acho que um momento assim que foi uma virada de chave na minha mente foi com 19 anos mais ou menos. Foi um pouquinho antes de vir para Rio Negro. Eu já estava envolvido na igreja, né? Mas Deus ele é tremendo porque quando Ele quer desconstruir a gente, ele nos ofende mesmo, né? Ele mexe com a gente, ele não tá nem aí, né? Ele cuida, Você é né? meu, No sentido de cuidar. cuidado, ele não deixa a gente escapar das mãos Sim. deles, mas ele também balança as nossas estruturas, né? E eu lembro que eu fiz um evento, eu era líder de adolescentes, e eu fiz um evento, e o evento deu tudo errado. Tudo errado, Olha só. tudo errado. A gente se organizou, tentamos, tínhamos locado som, de última hora a empresa de som deixou a gente na mão. Tínhamos deixado tudo certo acerca do local, o local estava sujo, o pessoal da equipe chegou, daí atrasou todo o processo, porque o local estava sujo, eles tiveram que limpar todo o local, para daí começar a cozinhar, para daí começar a preparar as coisas, e daí a equipe estava estressada, eu cheguei já, o pessoal estava muito brabo, eu já estava nervoso e tal, e foi muito interessante também que o pregador principal que eu tinha convidado, que eu falei assim, ó, se tudo der errado, esse cara vai arrebentar e vai valer a pena. Certo. Sabe o que aconteceu? Ele não foi. Ele ficou doente e não pôde ir. Eu falei assim, meu Deus, e agora? E daí meu irmão também, que ministrava louvor, eu falei assim, olha, vai ter uns dias que eu vou estar muito apressado, eu preciso dele lá e tal. Também ficou doente, não pôde viajar. Eu tô rindo de nervoso por você aqui, porque, gente, evento não é fácil, não. Ninguém, só quem tá à frente sabe os perrengues, né? Depois vê tudo bonitinho, nem parece que aconteceu tudo que aconteceu. E assim, pra mim,
tudo aconteceu, foi uma benção o evento, mas eu achei que o evento foi um fracasso, porque eu tinha criado uma expectativa. E eu tinha ido no monte, subia no monte, gente, quase todos os dias em prol desse evento. E assim, gente, deu tudo errado. Eu falei assim, Deus, como assim? Eu orei. Todo mundo fala que tem que orar. Eu orei, eu fiz tudo Fiz o certinho. checklist. Fiz o checklist certinho ali, ó, que pedem. E pra mim é o seguinte, não, ia acontecer um avivamento naquele evento ali. Sim. E a partir dali, meu ministério ia acontecer no mundo, entendeu? Eu tava tipo a Rua Azusa. Tinha lido sobre os avivamentos. Eu falei assim, é agora. O Sou eu start é o próximo agora. avivalista dessa nação e tal. Amém, amém. E assim, né, criei aquelas expectativas, mas hoje eu vejo que eu criei uma expectativa egoísta, E uma também é expectativa muito em mim, né? romântica, né? Muito romântica. É muito legal isso aí. E daí Deus assim, gente, fez eu beijar a Luana. Eita. E eu lembro que eu fiquei em crise durante um ano e pouco, quase 2 anos. Permaneci na igreja, permanecia servindo, Sim, só que no dentro de mim eu coração. tava com muita crise. Tava com muita, Crise de muita, fé. muita crise. E só que hoje eu vejo que foi o meu melhor momento, foi o momento da desconstrução. Foi ali que Deus começou a gerar a igreja Resgate, hoje, né, vendo como igreja Resgate, né? Porque Deus pegou o Kina e falou assim, Kina, você tá entrando num caminho que eu não quero que você entre. Eu tava colocando Deus dentro de uma caixinha, né? Religião, né? Você vai criando, né, estruturas onde você fala assim, Deus age assim, Deus age assado, e Deus é grande, gente. Deus, ele está para além das minhas A gente estruturas. coloca ele no potinho às vezes, né? Meu Deus. Limita Limita. aquilo que Deus é. E no meu maior momento de fracasso, eu creio que foi o meu maior momento do agir de Deus, do falar de Deus, do entender Deus, de conhecer Deus. Porque ali foi quando eu falei assim, meu Deus, eu preciso agora entender quem é Deus. Porque eu estou me apoiando, e eu entendi, eu estava me apoiando na fé dos outros, estava me apoiando em experiências dos outros, e E Deus não nas queria tuas. que eu tivesse uma experiência com Ele, né? Então foi nesse processo, né? E como eu falei, eu já liderava, já tinha, né? Eu já tinha experiência de ministério, já tinha experiência de ministério de louvor, já pregava tudo, mas ainda assim era muito superficial e Deus começou a aprofundar. Então Deus usou aquela crise para aprofundar. Então agora eu vou te mostrar. E foi muito interessante porque nesse processo eu me sentia assim muito frio. Eu ia fazer as coisas, mas ainda sentia muito frio, né? E eu tinha uma coisa no meu coração, né? Eu falei assim, eu não vou desviar, porque se eu desviar, eu vou ter que depois pedir perdão, vai ser uma vergonha. Ah, vai ser Todo aquela, entendeu? recomeço. Todo aquele recomeço, todo aquele negócio. Porque eu sabia que se eu desviasse, eu estaria errado. Eu já tava, eu falei assim, eu vou pecar sabendo que eu tô Nem errado, pecar e eu já gostoso vai. não vou nem conseguir pecar gostoso, é isso mesmo. Não é bem isso. E Não daí eu falei assim, consegue. eu vou permanecer na igreja. Uma hora Deus vai falar comigo, né? E eu falei assim, eu vou ficar aqui. Não me deu vontade de sair, não me deu vontade assim de fazer coisas, de ir pro, né? Falar assim, vou abandonar tudo, já que deu tudo errado, Deus, né? Me abandonou. Não, não me deu esse tipo de desejo. Mas teve uma crise de fé. Mas eu tive uma crise de fé, né? Tive uma crise e comecei assim, será que é real? Será que isso é verdade? E eu lembro que foi algo assim, tive uma experiência, né? Onde Deus me tomou. Deus trouxe uma palavra sobre a minha vida e aquilo foi tão renovador, foi tão tremendo. E eu lembro que tempos depois eu achava assim, Deus deve ter esquecido essa palavra. E Deus usou a mesma pessoa para reafirmar. E Deus falou assim, né? Dentro do meu coração, Deus falava o seguinte, não é pelo teu mérito, Kina. Não é por quem você acha que você é, ou por aquilo que você acha que você faz. Eu te amo, eu te escolhi, porque você é meu e ponto final. Você é meu e pronto, final. Eu tenho um propósito na sua vida e pronto. E não é pelo teu mérito. Não vai ser esse nível de relacionamento. E ali eu fui começar a mergulhar no que é graça de Deus, né? Até Porque eu era um então, meritocrata. era pelo que você fazia. Eu achava que Deus se movia pelo meu esforço, né? E Deus começou a mostrar graça, começou a ministrar, começou a trocar o meu olhar, porque era um olhar, né? Todo religioso ele tem um olhar julgador, ele tem um olhar prepotente. Deus começou a me fazer eu olhar, né? A me abaixar, como Jesus fez com aquela mulher pecadora, né? Jesus se abaixa, ele olha olho no olho, né? Ele não olha de cima para baixo para ela dizendo assim, os seus pecados estão perdoados, né? Como alguém superior. Ele se abaixa, né? Ele vai até o mesmo nível, olha nos olhos. E isso foi algo assim muito interessante que Deus começou a fazer com que essa crise me tornasse mais humano. Amém. E eu pudesse ser alguém também para a vida das outras pessoas, um pastoreio mais gracioso, né? E para mim essa é uma experiência assim extraordinária, porque foi no meu pior momento que Deus me fez conhecer Ele da melhor forma possível. E eu louvo a Deus por aquela crise, eu louvo a Deus por ter dado tudo errado naquele evento, né? Porque deu tudo certo para minha vida. Sim.
Amém. Porque talvez hoje eu seria um monstrinho da religião, É. né? Uma pessoa assim. E hoje, graças a Deus, né? Muitas coisas que, né? Não julgo ter alcançado, como Paulo diz, né? Eu me sinto o pior dos pecadores, né? Cada dia tomando a cruz, cada dia seguindo a Jesus, orando, buscando, porque eu sei que eu sem Jesus eu sou um perigo constante, né? Mas eu louvo a Deus porque ali me tornou meu coração um coração sensível para Deus e me fez ler a Bíblia diferente. Me fez olhar a espiritualidade de forma diferente, Ter outro né? relacionamento Um outro com tipo ele, de né? relacionamento com Deus. E hoje muitas coisas que nós vivemos, isso foi maravilhoso porque Deus pegou aquele quina rígido, né? Aquele quina que não era flexível com aquilo que Deus estava fazendo. Ele quebrou e tornou um quina muito mais flexível, muito mais atento à voz dele, entendendo o seguinte, cara, Deus ele confunde. Ele faz as coisas loucas desse mundo, né, para confundir as sábias, né? E ele usa os que não são para mostrar o poder dele. Então, Deus começou a fazer essas coisas todas. Então, por isso que para mim, eu tenho no meu coração esse momento da minha história muito importante, assim. Foi uma Porque foi virada de uma chave. virada de chave, assim, uma virada de mentalidade, Amém. né? Metanoia. Metanoia. Desde criança, né? Eu nasci num lar cristão, meus pais líderes, meu pai pastor, minha mãe pastora. Então, assim, aceitei a Jesus de todo o coração, não tenho dúvida de quando eu aceitei a Jesus. Quando eu me batizei com 9 anos de idade, eu me batizei mesmo, fui batizado com o Espírito Santo. Só que a metanoia, essa mudança de mente aconteceu depois de 19 anos, depois de um monte de experiência. Então, como Deus é tremendo, né? Ele tem o seu Como Deus é tempo tremendo. e o seu jeito de fazer. Isso Maravilhoso. aí. E agora, pra gente finalizar, eu queria que você, né, um conselho que você daria para quem está nos assistindo, né, diante de toda a tua história, o que você poderia dar um conselho para alguém que está lá do outro lado te vendo? Então, gente, eu acho que a gente vive num momento onde as pessoas querem muito resultado, né? Para a gente provar que alguma coisa a gente precisa ter resultado, a gente precisa mostrar, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E isso faz com que a gente fique escravo de muitas coisas, né? E a gente vai se tornando coisas que a gente não é. Nós vamos nos tornando pessoas que Deus não sonhou pra gente. E nesses últimos dias eu tenho buscado e tenho orado pedindo uma coisa pro Senhor. Deus, que eu possa ser fiel. Que eu possa ser encontrado fiel. Às vezes a gente quer ser encontrado como ou o último, né, ou o melhor de todos, ou a voz mais bonita, o talento mais incrível. E eu falo assim, Deus, não adianta de nada ter tudo isso e você estar longe da tua presença, estar longe do Senhor, não ter a graça do Senhor sobre a minha vida. Então, minha oração nesses últimos dias tem sido essa. Deus, que eu possa permanecer fiel com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, sendo um bom esposo, né, sendo um futuro pai de família, Amém. tendo a igreja que o Senhor tem me dado como pastor, sendo fiel como filho, sendo fiel como pessoa, como um bom cidadão para essa terra, que eu possa ser encontrado fiel. Que as pessoas ao falarem falem o seguinte, olha, é uma pessoa que buscou ser fiel, uma pessoa que tem fidelidade no caminhar, que tem honra no caminhar, e assim, as outras coisas, se é da vontade de Deus, vai acontecer. Ele vai aproximar porque o caminho da honra, o caminho da fidelidade é um caminho que aproxima a bênção, é um caminho que Deus abre oportunidades. Então eu creio que se hoje eu posso dar um conselho para você, seja fiel àquilo que está às suas mãos, àquilo que Deus já te direcionou, né? E sinta-se feliz em ser fiel, porque é coisa de gente madura, é coisa de gente experiente, é coisa de gente que entendeu o valor da vida, né? Então, além dos resultados que a gente quer muitas vezes dar, dos frutos que a gente quer dar, a fidelidade precisa ser algo que a gente tem que buscar, né? Então, eu deixo esse conselho. Seja fiel e deixa Deus fazer. Aquilo que Ele tem, ninguém pode tomar. A porta que Ele abre, ninguém fecha. É a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, a melhor coisa do mundo é a gente viver no centro da vontade de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor, quero te agradecer por esse momento de tete a Amém. tete, que possa realmente ter impactado a tua vida que está assistindo até agora. Quero te agradecer por ter ficado até aqui conosco, né? E pastor, o que você profetizaria agora, por último, para a gente poder finalizar mesmo? O que você profetiza sobre a cidade de Rio Negro? Amém. Que a cidade de Rio Negro seja uma cidade com raízes profundas no Senhor. Aleluia. Porque uma planta, né? Algo que tem raízes profundas, bem enraizadas, bem regadas. A palavra de Deus diz que ela dá fruto na estação certa. Ela serve para ajudar, para proteger, para conduzir pessoas. Então eu profetizo isso para Rio Negro, para nossa igreja, para todas as igrejas, que nós possamos crescer cada vez mais profundamente no Senhor e deixar porque o fruto ele é natural, ele acontece,
né? E que nós possamos verdadeiramente buscar cada vez mais ser um bom exemplo para que o mundo conheça essa boa mensagem, né? Essa boa notícia que Jesus trouxe. E que em nome de Jesus, cada vez mais nós possamos encher as ruas de Rio Mafra com o conhecimento da glória de Deus. Que nós possamos ser Jesus, por onde nós passarmos, ser representantes fiéis a Ele e que verdadeiramente, né? E nós temos declarado em nome de Jesus que Rio Mafra é a capital do avivamento da nossa nação. Eu creio, profetizo em nome de Jesus, que aqui será celeiro de muitas pessoas que vão ir para as nações, levando a mensagem do Evangelho. Eu creio. Amém? Eu creio, amém. Em nome de Jesus. Esse é o terceiro evento, que seja Isso o terceiro aí. evento juntos, Sim, em nome de de Jesus. muitos que virão por aí, Amém. né? Quem E- sabe uma viagem internacional? Ô, Glória! Ô, Não, glória. gente, ó, eu não vou dar spoiler, Coisas mas nós boas. estamos conversando. Estamos tendo umas conversas bem legais aqui. Tem que saber unir Rio Negro com um palhocinho aí, ó. Vamos fazer uma Receber. coisa boa para Jesus, né? Obrigada então, pastor. Amém. Obrigada a você que está assistindo. E Deus abençoe e até o próximo Tete Até a Tete. mais. Deus abençoe. Estava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de